Queria convidar o Luiz Vivanco, economista-chefe do Unicentro BR, para a nossa palestra sobre os cenários econômicos. Um bom proveito para todos, um abraço, uma excelente manhã para nós. Pessoal, bom dia a todos. Primeiro, o privilégio de estar aqui com vocês, com esse time, né? Coeso aqui nesse grande grupo, nosso negócio, nossa vida. Então, eu queria agradecer pela presença de todos, presença também dos públicos que estão online, os cooperados e também aqueles interessados sobre o tema. O Brasil passa hoje por situação que a gente precisa estar comentando recentemente, nossos cooperados, nossos clientes e nosso público-alvo está sempre aí antenado com o que vem acontecendo na economia, nos cenários econômicos, então o nosso escopo é exatamente esse. Tá? Por conta disso, sempre me coloco à disposição, acho que depois, Davi, a gente vai estar numa rodada de perguntas, então será muito importante a nossa troca aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos, uma excelente manhã a todos. Abrindo aqui, nosso, sem mais delongas, cenários econômicos, vamos começar aqui falando do nosso sumário, atividade econômica, é o primeiro tema, a gente vai falar também da confiança setorial. Vamos falar da moeda e inflação, nosso ambiente fiscal, que hoje é um dos maiores riscos da nossa economia, a parte fiscal, e também o câmbio, investimento e risco, tá certo? Nós que temos áreas dedicadas para atender nossos clientes e cooperados dentro do Cicobi, esperando por vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Primeiro tópico, falando aqui um pouquinho sobre a atividade econômica. Bom, a gente começa a prever aqui o nosso PIB a preço de mercado. A gente tem uma evolução, você vê que tem uma evolução de 2018 até 2027 previsto. A gente percebe aí que o último ano fechou o crescimento econômico com 2,93% de crescimento do PIB. Né? Em janeiro, nós já tivemos dados otimistas do IBC-BR, que é uma prévia do PIB. Né? Basicamente, ficou bem acima das medianas das expectativas do mercado. A gente teve um avanço apenas de 0,26%, que já sinaliza um aquecimento do PIB já no início do ano. E esse aquecimento já se projetou no final de 2024, passando ali o patamar previsto de crescimento do PIB de 1,6 para 1,78. Então, na realidade, a gente já teve um aquecimento da economia, o próprio Banco Central já reviu as suas expectativas para o crescimento econômico desse ano, aumentando isso. Isso tem o seu lado bom, mas tem o seu lado também de risco, questão inflacionária, que a gente vai comentar aqui também. Então, repara que as previsões de crescimento do PIB também para o tamanho do Brasil é 2% até 2027. Não é um crescimento, de fato, muito significativo. No entanto, nós estamos, né, nessa busca desse crescimento a qualquer custo. O governo vem fazendo várias medidas econômicas para estimular essa nossa atividade econômica. Né? Quando a gente começa a falar, abrir o PIB nas suas componentes do ponto de vista da oferta, a gente fala, por exemplo, da questão agrícola, do agronegócio. Né? Para 2024, a gente vê ali as projeções para a variação da agropecuária, recuaram de 1,5% para 0,5%, refletindo aí atualizações de prognósticos referente principalmente pela produção agrícola menor, em virtude do excesso de chuvas no país, que vem afetando aí todas as regiões do nosso país, e também as altas temperaturas. Né? O próprio Conab também espera uma queda da produção de grãos por conta disso. No entanto, a gente percebe 2025 e 2026 já com uma alta de crescimento também, uma melhora do setor agro. Né? Eu destaco aqui, por exemplo, a soja, né, que também é um produto que vem com as vendas de farelo da China, estão continuando muito boas, a demanda tem sido maior em função de competitividade em frente aos concorrentes, um consumo maior. Né? A gente vem aí, isso vem puxando os preços da soja para cima. Né? No tocante ao milho, a gente vê, no que se refere à divisão entre safras, a produção de milho está estimada em 25,9 milhões de toneladas, representando aí uma redução de 6% em relação ao ano anterior. O bovino, também além da questão estrutural do ciclo pecuário, na fase de descarte de fêmeas, que marcam mais ou menos março, né? É um mês de maior concentração de descarte de vacas que não emprenharam, que pode continuar pesando sobre os preços do boi gordo no curto prazo. Por outro lado, o frango tem boas razões para ser mais uma vez um bom ano para a avicultura de corte, com o setor preparado para capturar oportunidades no mercado doméstico e no mercado externo, diante do avanço da gripe aviária no mundo. Né? Isso favorece a avicultura. Né? E as quedas dos custos do milho, do farelo, de soja, também com esses preços firmes da ave no atacado, favorecem as margens desse negócio. Né? Por outro lado, os suínos, também, o setor suíno aguarda em 2024, um ano repleto de oportunidades. Os pesquisadores do CPEA veem uma expectativa positiva, CPEA, que é o Estudos Avançados em Economia Aplicada,
devido ao aumento do consumo doméstico e das exportações, acompanhado por uma provável diminuição também nos custos de produção, né? Por outro lado, o trigo, em 2024, os preços estão mais firmes e devem continuar sustentados em patamares elevados frente às cotações no início da safra, quando o cenário do cereal era folgado e com nível de exportações elevados também. E a cana, a trajetória continua ascendente, as projeções são otimistas. A gente vê o estado de São Paulo, por exemplo, apesar da previsão de redução de 1,4% da área de cultivo, o estado ainda tem um aumento significativo de 12% na produção, né? Então, basicamente, eu coloquei em evidência esses produtos. Naturalmente, a nossa equipe vai atender os cooperados. Caso precise de mais informações sobre produtos, a gente está apto a disponibilizar essas análises, né, customizadas para nossos cooperados e demais clientes, né? Basicamente, quando a gente fala da indústria, a projeção da indústria ela foi revista para cima, de 2% para 2,5%, né, em razão principalmente pelos aportes financeiros, né, que devem estimular aí a indústria de transformação, né, em detrimento aí da contração no setor extrativista, em particular pelos anúncios recentes de produtores de petróleo e minério de ferro, que não sugerem altos expressivos para o setor, né. Esse crescimento da indústria está sendo favorecido principalmente pelos programas de apoio, né, que o governo vem lançando, de apoio às indústrias. Também isso vem favorecendo esse crescimento, ou pelo menos um aumento nesse trimestre de estabilidade, né. Por outro lado, a produção industrial no início do ano recuou, né, tem recuado um pouquinho, mas se espera um equilíbrio ao longo do tempo por conta desses aportes financeiros que o governo vem destacando. Por exemplo, o próprio Pronamp, né, e outros programas que vêm sendo lançados, por exemplo, do BNDES, de estímulo da economia industrial, né. A previsão setorial para a indústria extrativista, a gente tem uma previsão de 1%, né, ela espera um desempenho estável em 24, com variações nos preços, quanto na produção de petróleo. O mercado de petróleo deve acompanhar as tendências globais, pela OPEP, né, e pelas situações de conflito no Oriente Médio, né. Já o minério de ferro, fortemente impactado pelo setor imobiliário chinês, tem enfrentado queda na demanda de curto prazo, né. Na indústria de transformação, a gente está prevendo 2,3% de crescimento, especialmente aqueles voltados para a produção de bens duráveis e semiduráveis, né. Deverão ser favorecidos pela atual tendência e de arrefecimento da taxa de juros, e a resiliência do mercado de trabalho também estão pontos que estão favorecendo isso. E no cenário de construção, a gente tem uma previsão de 2024 para 1,8%. A perspectiva de taxa de juros decrescente acaba influenciando positivamente a construção civil, né, porque à medida que o custo de capital diminui, o investimento produtivo cresce, né, então isso tudo estimula o crescimento do setor de construção civil. No setor de serviços, a gente também tem um ano de 2024 projetando aí um setor de serviços que apresente um crescimento de 1,8%. Né? Apesar de ser um pouco menor, o que chama a atenção do crescimento do setor de serviços é justamente os programas também que o governo vem desenvolvendo. O programa Desenrola, né? Algumas questões, relações inflacionárias que vêm caindo, isso tudo favorece, né, o poder de compra das famílias. Então, na verdade, o poder de compra das famílias melhorando, a tendência é que o setor de serviços se estimule, o programa Desenrola, tudo isso vem fortalecendo também esse setor de serviço e impulsionando aí de 25 para 26, um crescimento que chega até 2,5%, né, do nosso PIB. Reparem que, por exemplo, o setor de serviço é o que mais contribui para o PIB, cerca de 76% do crescimento do PIB provém do setor de serviço, né? Então é um setor estratégico que o governo está percebendo a necessidade de incentivo, né? A gente tem dois setores em baixa no setor de serviço, setor de serviços prestados às famílias, que o crescimento está previsto pequeno, 0,3%, enquanto o transporte também, serviços auxiliares e correios também com baixa de 1,1%. Os demais, serviços de informação e comunicação, um crescimento bastante significativo de 4,2%, profissionais administrativos também, 3,6%, e atividades turísticas também, 3,4%, impulsionados aí por uma possível valorização marginal no câmbio, né? Na verdade, isso pode cair um pouquinho por conta também da própria queda dos juros americanos, né? A gente está falando aqui também do endividamento das famílias, né? Na verdade, o Brasil tem um nível de endividamento das famílias em relação ao comprometimento da renda dos últimos 12 meses de cerca de 47,96%, um endividamento bastante elevado. Nós, como nós sabemos, nós somos um povo brasileiro bastante consumidor, que estimula bastante o PIB, né, pelo consumo. Então, as famílias hoje em dia 47% endividadas, sendo que dessas 47%, segundo o Serasa, nós temos 43,91% de famílias inadimplentes. Então, faz-se necessário que os nossos clientes e cooperados busquem
instituição financeira como o Sicoob para poder melhorar suas formas de pagamento, né? Melhorar a sua maneira de tentar saldar a sua dívida, né? Trocando a dívida conosco. Tá? Então, uma possibilidade é essa. Sendo que das regiões, nós temos aí as mais significativas, Distrito Federal, né? Rio de Janeiro, claro, em primeiro lugar, Mato Grosso, Distrito Federal, né? Os mais significativos aí, eu marquei as regiões ali, porque é justamente a nossa região de atuação, né? Então, 43,91%. No tocante aí ao segundo tema da confiança setorial, a gente comenta que existe um índice de confiança de São Paulo do empresário do comércio que vem melhorando, né, dado a existência desses programas sociais que o governo vem colocando, né, isso vem favorecendo a melhoria da confiança do setor. Você vê que ali em fevereiro de 24, cresceu um pouquinho, 110 pontos, existe um limiar desse índice, que é 100 pontos, tudo que está acima de 100 significa que há confiança no setor, né, então a gente percebe uma alta ali, já, se não me engano, foram 3 ou 4 altas consecutivas que já ultrapassam o limiar do otimismo, né? Então, o São Paulo vem aparecendo aí como potencialmente mais confiante em relação ao setor de comércio. No que diz respeito a índice de confiança industrial, também existe um índice chamado ICEI, que tem um nível de 50 pontos, e a gente também está confiante no setor da indústria, principalmente devido ao posicionamento do próprio BNDES, do Pronamp, que vem favorecendo aí o aparecimento de novas linhas de negócio, né, e taxas favoráveis que as cooperativas também vêm dando, né. Então, ele também tem um pouco mais de otimista, está acima de 50, né? Não tanto quanto o comércio, mas também otimista. Dentre esses otimistas, no mês de fevereiro, nós tivemos setores com maior confiança, que foi farmacoquímicos e farmacêuticos, manutenção e reparação, máquinas e materiais elétricos e produtos diversos. Foram os mais confiantes no mês de fevereiro. E os menos confiantes foram os produtos minerais não metálicos, móveis, madeira e biocombustíveis, abaixo de 50 pontos, menos confiantes no setor. Esse índice de confiança sai de uma pesquisa, né, com vários empresários do que eles esperam daqui a 12 meses para frente. Então, por conta disso, é um índice que justamente aparece na CNI, né, que dá esse nosso subsídio para a nossa tomada de decisão. No que concerne aí a moeda e a inflação, a gente percebe, por exemplo, que a inflação anual, ela vem, a estimativa do próprio Banco Central vem colocando as projeções de inflação, vem aumentando um pouquinho, aumentaram um pouquinho com esse crescimento econômico que vem acontecendo no PIB, aumentaram, mas aumentaram marginalmente, bem pouquinho, né? Então a inflação voltou a subir nas projeções de mercado, indicando que o índice deve terminar o ano ali em 3,79%. A inflação voltou a acelerar em fevereiro, até por conta também desses estímulos que vêm sendo dados pelo governo, né? E isso gera, principalmente pela alta de alimentos e dos transportes. Eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, que se a gente comparar nesse setorialmente, a gente observa que os componentes do IPCA eles estão organizados em vários grupos, né? E os grupos que mais se destacaram, que estão em vermelho, com a flag em vermelho ali, são justamente os alimentos e bebidas, o vestuário e saúde e cuidados pessoais, que foram os que mais variaram período a período, de janeiro a fevereiro, né, foram os mais, ultrapassaram o mesmo índice do ano passado. Os demais, a gente está com verde, um flag verde, que significa que eles variaram menos do que o período anterior. Repara que o acumulado mensal de 2024 ficou menor, apesar de tudo, ficou menor do que o acumulado de 2023. Estão sinalizando aí que, apesar desse transporte, apesar de vestuário, apesar de alimentos e bebidas terem crescido, ainda assim o índice de inflação continua um pouco mais controlado, né? E isso é importante para a própria poder de compra das famílias, né? A gente observa também o comportamento do IGPM, que é um comportamento que, por exemplo, na época da pandemia de 2020, nós tivemos uma variação de 23%, foi uma variação gigante, muita gente fazendo mudança de contrato de aluguéis nesse período, né? Foi um período que ninguém queria adequar seu contrato de aluguel ao IGPM, mas agora esse risco parece bem menos iminente. Nós estamos com o final do ano previsto 2,55%, né? Por conta principalmente da deflação de commodities, né? Que afeta 60% desse índice, né? Que é basicamente formado por 3 outros índices, né? Então, basicamente, o IPA, né, que influencia essa cadeia produtiva. Por outro lado, a gente observa que no comportamento da Selic, que todo mundo viu na semana passada que o Banco Central reduziu a taxa de juros, a taxa Selic, em 0,5 ponto percentual, né, passando de 11,25 para 10,75, um corte que ilustra aí uma abordagem cautelosa. Reparem, essa abordagem cautelosa está sendo repetida, inclusive, pelo próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos também segurou a queda de juros, estava prevista cair, mas segurou, né? Então, foi adiada essa queda mais vertiginosa, vamos dizer assim, da taxa Selic, né?
Então, repara, mas ainda assim a gente espera em 2024 uma taxa de 9%, caminhando para 25, 26 e 27 também para 8,5%. Né? Uma taxa um pouco menos acentuada do que se esperaria o mercado. Né? Na verdade, essa taxa não cai mais por conta também da questão da incerteza fiscal. Né? Eu não tenho como baixar demais a taxa de juros, uma vez que que o risco fiscal vem se elevando. A gente vai falar das contas públicas, né? Isso também aparece aqui como um risco, por isso que o presidente do Banco Central, cautelosamente, segurou um pouquinho essa queda. Né? Basicamente, quando a gente fala da curva, né, estrutura a termo da taxa de juros, a gente observa que, pelo menos do pré-fixado, a gente observa em 10 anos, a gente vê um aumento de 9,84% para 11%, 18%. A promessa, né, pelo que se espera no mercado de expectativas em relação à rentabilidade dos papéis pré-fixados, aumentando, mas não aumentando tanto. Né? No entanto, o IPCA caindo. Né? A expectativa em relação aos papéis atrelados a IPCA diminuindo. Então, na verdade, quando eu cruzo esses dois indivíduos, eu começo a perceber que a inflação prevista do Banco Central ela acaba sendo menor do que a inflação implícita dos papéis pré-fixados. Então, na verdade, ainda está valendo a pena comprar títulos pré-fixados. Estão rentabilizando mais do que a inflação que o Banco Central está dizendo. Né? E aí vem o nosso ambiente fiscal, que é um ambiente de maior risco na nossa economia. A gente coloca aqui o resultado primário, que ele é fruto da diferença entre a tributação, a arrecadação dos tributos federais, né, entre eles vários, PIS, COFINS, IR, CSLL, todos esses, né, menos as despesas primárias, que são despesa com funcionalismo público, despesa com previdência, despesa com a máquina primária estatal. Observa que, em final de 2023, nós fechamos o ano com 230 bilhões de déficit. Né? 230 bilhões de déficit sinaliza uma política fiscal extremamente expansionista, né? Intervencionista no mercado, no sentido de tentar estimular, mas tem um impacto nas contas públicas bastante elevado, 230 bi. No entanto, janeiro foi uma surpresa, de 79 bilhões positivo, ou seja, voltamos a ter um superávit pelo menos em janeiro. No primeiro momento eu até fiquei mais feliz, mas depois eu fui olhar as contas e comparar com o mesmo período do ano anterior. A gente observa que é um comportamento sazonal. Em janeiro de 2024, o resultado primário do governo central foi superavitário em 79,3 bilhões, frente a um superávit de 78,9 bilhões em janeiro de 2023. Então, é um comportamento sazonal que no início do ano a gente tenha um superávit. A questão toda e a grande preocupação da nossa economia é se isso vai se manter até o final do ano, uma vez que o governo prometeu déficit zero, né, nesse período. E, para isso, inclusive, fez várias medidas para tentar arrecadar mais para poder equilibrar isso, como, por exemplo, taxação de offshore, né, taxação de títulos fundos exclusivos. Né, então, isso também é algo que a gente vem vendo aí, que o governo vem se empenhando a tentar equilibrar essas contas para o final do ano. No entanto, existem analistas que dizem que, de fato, existe uma preocupação que esse déficit, que esse vamos dizer assim, esse teto zero do superávit primário acabe sendo déficit se o governo não consiga compensar essa forte gasto. Né? Então é um comportamento de preocupação em relação ao superávit primário. Né? Quando a gente fala da dívida bruta do setor público, do governo geral, a gente observa lá que a dívida interna ela representa 65,9% da dívida em relação ao PIB. No entanto, dívida externa 9,1%. Então, o nosso problema não é dívida externa, o nosso problema é dívida interna. Tá certo? Ou seja, dívidas com nossos investidores, dívida que o governo faz. E observa, por exemplo, ali também em 2023, na verdade, em 2020, nós atingimos o maior patamar de dívida bruta, que foi a pandemia, que o governo gastou muito, quase 746 bilhões de reais. Mas depois nós tivemos uma trajetória de queda ali da dívida bruta para 72,9% em 2022, por conta da queda da taxa Selic, que chegou a 2%, né? E depois uma retomada agora, né? Quando houve a alta da Selic, uma retomada desse endividamento que chega a 75% do PIB em janeiro. Né? A previsão para o final do ano é 77,3% e 78% do PIB. Endividamentos excessivos se comparados com outros países da América Latina, por exemplo, o Peru tem 42%, Chile tem 39%, enfim, se faz essa comparação, a gente está bem descolado em relação à dívida. Né? Então, é uma preocupação do endividamento. Quando a gente pega a dívida líquida interna, a gente, usando o caixa do governo, a gente abate um pouco dessa dívida de 75%, ela cai para 66%, mas ainda assim é uma dívida elevada. Então, o risco fiscal é algo que está influenciando o próprio Banco Central. Lembra daquela estimativa de 8,5% da Selic para 2025 e 2026? Tem muitos analistas que já imaginam que essa taxa não vai se manter a 8,5%, e sim ela vai subir por conta dessa pressão do descontrole de gastos. Né?
Na dívida externa líquida, ou seja, usando os recursos do Banco Central, o Banco Central tem dívida externa líquida negativa, significa que ele, utilizando as suas reservas, utilizando seus reservas, ele consegue abater facilmente a dívida externa. O problema não é esse, né? Por isso que a dívida externa é negativa, porque ele tem fontes de reservas que compensariam esse endividamento, né? Então, somando aí a dívida interna e externa, nós chegamos, somando as duas, a 59,9% do PIB, a dívida interna líquida e a dívida externa líquida somada, ou seja, usando todos os recursos da União e do Banco Central, ainda assim a gente tem 59% de PIB em relação ao PIB, né? É um patamar ainda assim elevado, né? Em relação a câmbio, investimento e risco, a gente observa que os fundamentos externos são voláteis e agem na direção de maior pressão na moeda, com a manutenção de um cenário de dólar forte, né? A expectativa para o cenário de flexibilização monetária nos Estados Unidos foi adiada, né, no início do ciclo para junho, né? A gente tinha uma previsão de redução dos juros americanos, mas isso não aconteceu, tá? E acabou reduzindo o orçamento de corte 100 pontos para 75 pontos esse ano, né? Alguns atenuantes locais ainda ajudam a moeda, principalmente o bom desempenho da balança comercial tem ajudado a nossa moeda, né? Claro, o nosso câmbio desvalorizado favorece muito o exportador, então é uma possibilidade propícia operar com câmbio também nas nossas operações, né? Então, quanto mais a gente puder operar com câmbio também, o Sicoob tem coisas nesse sentido que a gente pode alavancar. Então, reparem ali que a estimativa anterior, no mês de janeiro, era 4,97, agora em 2024 ela caiu para 2024 para 4,95. Então, a moeda, do bom resultado da balança comercial, né, da melhoria do PIB, isso vem, né, sinalizando um risco em relação ao câmbio menor, né? Aqui tem uma projeção, eu dou projeção de várias agências, de várias instituições financeiras e corretoras que falam sobre câmbio, né? E a do Banco Central em amarelinho que fala 4,95 ali, a projeção para o final de 2024, estimativa final, né, do final do ano. Em relação ao relatório Focus, a linha azul aí, ela fala do Focus de 17 de março de 2023, a gente tinha uma previsão de 2024 para 5,30, a manutenção para 25 de 5,30, e 2026 para 5,40. Né? Você vê que o cenário está melhor em relação ao câmbio, porque as nossas projeções para 24 são 4,95 agora, 5 e 5,04. Então, houve uma apreciação cambial por conta dos bons resultados em relação ao fluxo de capital para o Brasil, também as estimativas das próprias reformas que estão sendo propostas, que o governo federal tenta passar, tem ajudado essa credibilidade também de várias entradas de investimentos, né? Aqui o cenário de risco país, isso se reflete, né, o risco país, que é a possibilidade de inadimplência dos títulos federais, né? Então, na verdade, você observa aqui que o risco país vem caindo nos últimos dias, né? Até porque o governo vem se preocupando com a questão da meta do déficit zero, né? E também na questão da credibilidade, né? Os juros diminuindo, ainda assim você vê que os juros diminuiu de 11,25 para 10,75, ainda assim a nossa moeda não oscilou tanto, né? Em outros momentos da economia, talvez essa moeda desvalorizasse bastante, caso isso acontecesse, né? Então, o risco vem diluindo, caindo bastante. O Banco Central, como eu disse para vocês, eles têm uma reserva muito grande, uma reserva em dólares, que eles guardam exatamente para fazer leilão de compra e leilão de venda, os chamados swaps cambiais, né? E, na verdade, nossa reserva está na casa de 355 bilhões de dólares, né? Uma reserva internacional que dá segurança aí à nossa moeda, caso ela venha a se desvalorizar demais. O Banco Central vai lá e interfere fazendo venda de dólares ou swap cambial, né? Bom, em relação ao investimento, nós também temos uma área também com a Roberta aqui sobre investimento, então vocês podem procurá-la também na nossa equipe de Sicoob, né? Quando a gente fala de investimento, nós falamos sobre 3 variáveis. A primeira delas é rentabilidade e liquidez, a segunda é variável risco e a terceira variável garantia. Tudo isso relacionado a um perfil do investidor, né? Ou seja, existe até uma norma da CVM que garante aí que antes de aportar qualquer recurso em investimento, eu preciso fazer um mapeamento desse investidor para ver qual é o perfil dele. Por exemplo, eu sou um investidor moderado, né? Mas tem gente que é conservador e tem gente que é mais alavancado ou arriscado, né? Tem mais propenso a risco, né? Então, na verdade, quando você for procurar a nossa equipe, a gente tem que olhar qual é o seu perfil para poder direcionar para o investimento correto, né? Os melhores desempenhos, quando eu falo de renda fixa, eu tenho vários papéis de renda fixa, entre eles debêntures, CRI, LCA, LCI, CDB, CRA e letra de câmbio, né? Eu coloquei ali a tributação, alguns deles inclusive são isentos, por exemplo, o CRI, LCA e LCI, e a rentabilidade líquida anual está chegando aí ao patamar máximo de 17,66%,
com vencimento de 12 de setembro de 28. Tá? Então, o desempenho, para vocês verem como é que está o panorama. Quanto está pagando renda fixa, em média, no mercado, está pagando isso. No entanto, nós temos vários produtos aqui no Sicoob, inclusive Previdência, que pagam até mais do que isso. Né? Então, é interessante que a gente esteja olhando para essa rentabilidade de mercado e comparando com nossos papéis. Nas ofertas públicas de tesouro, a gente percebe, por exemplo, que em relação aos títulos federais, o governo vem dando uma rentabilidade anual, com destaque aí para o Tesouro Prefixado Juros Semestrais de 2035, de 10,99%. Né? São os títulos federais que vêm remunerando aí os investidores. É o chamado ativo livre de risco, né? Que tem menos oscilação possível. Naturalmente, quando você buscar opções de investimento, de previdência conosco, vocês podem olhar para um perfil, vocês vão mapear o seu perfil. Então, na verdade, no mês de fevereiro, nós temos uma carteira com perfil conservador, que na média, para esse público de segurança, a palavra é mais segurança, não é tanto diversificação nem risco. Né? Então você tem ali alguns índices que direcionam você como investidor mais conservador. Por exemplo, DI, renda fixa pré, inflação, multimercado. Nossa equipe aqui vai direcionar vocês no melhor perfil que vocês têm. Por outro lado, quando eu falo de uma carteira mais moderada, que aceita um pouco de diversificação, né? Eu sou desse tipo, na verdade, coloca um pouquinho dos recursos em algo multimercado, repara, aparece multimercado com 14%, inflação, renda fixa pré, DI, renda variável, ativos internacionais um pouquinho, você tem ali uma diversificação um pouco maior. E para um público que já gosta mais de amante ao risco, existe também, geralmente, uma ponderação maior para inflação, multimercado, renda variável, ativos internacionais, chegam a inflação multimercado quase 24%. Então, na verdade, a gente está aguardando vocês como investidores e também como nossos cooperados para experimentarem algumas de nossas soluções de investimentos que possam ajudar aí na rentabilização do seu negócio ou da sua vida pessoal. Queria agradecer de antemão a diretoria executiva e a presidência e a todos os envolvidos, também nossos cooperados, por estarem dando esse voto de confiança para estar mensalmente aqui mostrando para vocês o nosso desempenho e juntamente com a nossa equipe maravilhosa aqui, nosso time do Sicoob Unicentro BR. Muito obrigado, pessoal. Agradeço aí a todos. Obrigado, Vivanco. Bom, gente, essa é uma primeira, um esquenta, né, de uma atividade que a gente vai repetir com alguma frequência. Hoje tivemos meia hora aqui com o Vivanco, agora vamos voltar para o batente, né, e oportunamente a gente vai pedir ao Vivanco para fazer uma outra sessão como essa. Obrigado a todos, obrigado Vivanco, bom trabalho a todos.